Na semana passada a gente fez o vídeo com os emplacamentos do mês de junho. Aí agora a gente vai fazer então uma coisa parecida, só que com os emplacamentos do primeiro semestre de 2020, o semestre inteiro, né? Então vai ser um vídeo um pouco mais rápido, com algumas informações só. Não vai ser tão completo quanto o vídeo do mês de junho. Mas a gente tem aqui o ranking pelo modelo. O modelo aqui já vai estar misturado os automóveis junto com os comerciais leves e o fabricante também. Então a gente vai passando aqui para dar uma olhada nos mais bem colocados, né? Então a gente vai, conforme passando alguma coisa interessante, a gente pode fazer um comentário. Aqui nos de fabricante, por exemplo, você tem a Porsche numa posição muito boa. Até uns poucos anos atrás a Porsche vendia 1.000 carros por ano no Brasil, agora está com 1.300 no semestre, né, na frente de várias outras marcas muito mais tradicionais do mercado brasileiro. Aqui a gente também tem a Ferrari e a própria Tesla, que nem atua no Brasil, mas tiveram também um semestre excelente no começo desse ano de 2020, mesmo com pandemia. Teve bastante importação desses carros de alto valor. Tá? Sempre vai ter alguns casos assim, a marca vai aparecer como desconhecido. Geralmente são carros antigos que não têm exatamente uma homologação no sistema brasileiro, então não vai ter a marca e o modelo escrito direitinho. Às vezes vai acontecer alguma coisa desse tipo. Para esse semestre, um dos parâmetros mais interessantes também de se analisar é a quantidade de carros emplacados por mês. Então, fevereiro foi um ótimo desempenho, apesar de ter menos dias do que janeiro, teve um desempenho bem parecido. E março já começou a reduzir, lembrando que a maioria dos Detrans fecharam ali pela terceira semana de março, mais ou menos. Não só Detran, né, as concessionárias, lojas, as próprias fábricas também acabaram fechando algumas no Brasil. E aí a gente vai ter abril e maio com desempenho bem baixo aqui, então na faixa das 50, 60 mil unidades no mês. E junho já demonstrando uma recuperação, mas como a gente falou no vídeo do mês de junho, muito emplacamento do mês de junho são vendas de meses anteriores, então não necessariamente já está vendendo isso tudo de carro em junho. Teve muita venda represada aqui que só foi ser registrada no mês de junho. Agora para o mês de julho a gente espera também um aumento ainda maior, mas também com impacto significativo de veículos adquiridos antes. Na separação por cidades e estados, aí começa a ficar uma coisa interessante. Apesar da pandemia e quarentena nesse primeiro semestre, o estado de São Paulo ainda ficou na frente no ranking estadual, mas o municipal, Belo Horizonte, ficou na frente com quase o dobro de São Paulo, que ficou em segundo lugar. Realmente, por muitas semanas, o Detran do estado de São Paulo ficou fechado. Quando reabriu, reabriu no interior, mas na capital não. Por isso que o estado de São Paulo conseguiu ter um volume grande, mas a capital nem tanto. E aí você vai ter o resto do ranking já mais comum, sem muitas surpresas, conforme o município e o estado. Aqui fazendo a separação já conforme o segmento do carro. Por segmento a gente só vai ter esses dois, automóveis e os comerciais leves, como eu comentei no início do vídeo. Aqui tem o subsegmento, aí sim vai ter mais ou menos separado conforme a carroceria do carro. Então aqui os SUVs que ganharam, ficaram em primeiro lugar e no mês de junho, aqui já fica em segundo lugar. Mas vale a mesma nota que eu fiz anteriormente, os SUVs são uma categoria só. Se for analisar os hatches, as picapes, sedãs, tem várias diferentes categorias conforme o tamanho deles. Aqui os esportivos com 1.132 unidades, também fiz aqui o ranking dentro dos esportivos, então 911, claro, não é surpresa para ninguém, pelo menos que acompanha a nossa página já, que vai ficar em primeiro lugar isolado. Outras coisas interessantes aqui, a M2 aqui vem separada do restante da série 2, porque esse aqui realmente vem na categoria de esportivos. Aí tem uns carros de maior valor aqui embaixo,
Aqui eu até fiz umas anotações. O 356 da Porsche foram duas unidades bem antigas importadas para o Brasil esse primeiro semestre do ano. Aqui teve algum tipo de um erro, então o Fiat 600R também, se eu não me engano, da década de 60 ou 70, foi enquadrado na categoria de esportivos. Aqui o Classe S pode parecer estranho, mas é aquela versão Maybach conversível. Aqui também, para não fazer confusão, o que é GT e GTR, um Nissan GTR e um McLaren GT. Um outro fator bem interessante que a gente puxou aqui, a separação dos carros conforme o combustível. Então, repetindo, que a gente já falou bastante disso no vídeo do mês de junho, os carros flex são realmente de longe a maioria dos emplacamentos no país, tanto que os carros puramente a gasolina já estão bem atrás até dos diesel. Realmente estão quase todo carro que é a gasolina no Brasil, ou vamos dizer ciclo Otto, já está com motor flex. Aqui quando a gente fala em flex mais elétrico é só o Toyota Corolla. E os outros híbridos então são todos aqui nessa categoria do gasolina e elétrico. A gente ainda teve alguns carros a álcool aqui nesse semestre, são carros antigos, geralmente estão trocando de placa amarela para placa cinza só agora. Acontece, é bem raro, mas ainda acontece isso. E aqui a gente também trouxe o ranking dos híbridos e dos puramente elétricos nesse semestre. Então tem bastante coisa. Os híbridos geralmente são versões híbridas de carros que existem em diversas motorizações. Aqui a gente chega até o Porsche 918 Spyder, teve uma unidade no começo desse ano emplacada. Essas três unidades aqui são erro, então a gente até conseguiu conferir os dados dessas três unidades. É um Corvette antigo, 1985, um Fusca Beetle já, mas é importado, dessa última geração, foi importado independente, e um Caoa Chery Tiggo 7 também por algum erro de sistema. Esses três aqui foram enquadrados como veículos híbridos, mas não são. Aqui nos elétricos a gente tem alguns Teslas, inclusive os de maior volume aqui. E na verdade esse Model Y aqui é um lançamento recente, Esses dois são os únicos do país por enquanto, mas já tem mais unidades chegando. E que o Porsche Taycan também foram duas unidades já da frota da própria Porsche emplacadas esse semestre.